Salve, pessoal! Estamos dando início aqui a mais uma aula de Direito das Obrigações. Aula passada, nós analisamos a obrigação como um processo, e aí foram trabalhados diversos temas dentro disso, com exemplos de casos concretos e imaginados, como, por exemplo, o caso do outdoor e o caso do Zeca Pagodinho. Posteriormente, analisamos aí a diferença, né? As fontes das obrigações primeiro, lei, ato ilícito, negócio jurídico, o lei, negócio jurídico e ato ilícito, foi essa ordem que a gente estudou. Posteriormente, chegamos aí às diferenças entre direitos obrigacionais e direitos reais, tema que será melhor aprofundado quando vocês estudarem direitos reais, beleza? Muito bem, galera. Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar as modalidades das obrigações, né? E a primeira modalidade de obrigação a ser trabalhada é a obrigação de dar, tá? E é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Provavelmente ocupará 2 aulas somente com a obrigação de dar e restituir, que faz parte da obrigação de dar também, beleza, galera? Muito bem, compartilhar os slides aqui. Dessa vez eu estou conseguindo compartilhar. Eu vou fazer, então, só para quem assistiu a aula passada e não recebeu os slides, essa aqui. Essa aqui vocês conseguem ver, galera. Beleza? Muito bem. Então, nós passamos aí, vamos relembrar aqui, né? A importância das obrigações, conceito, analisamos os elementos, subjetivo, objetivo e material, relembramos aí a questão da validade dos negócios jurídicos, né? Vimos que o vínculo jurídico se divide em débito e responsabilidade, daí surgem questões como, por exemplo, as obrigações naturais, né, que são obrigações nas quais há débito, mas não há responsabilidade. Vimos que a responsabilidade é patrimonial. Vimos a questão da prisão do devedor de alimentos do depositário infiel. Analisamos a perspectiva funcional da obrigação, né, que seria obrigação como um processo. Vimos exemplos aí do caso do outdoor Zeca Pagodinho. Vimos as fontes das obrigações, a lei, negócio jurídico, ato ilícito. Vimos aí a diferença entre direitos obrigacionais e direitos reais. Esse quadrinho aqui bastante didático, né? E vimos aí que a transmissão dos direitos reais, como por exemplo a propriedade, né, se dá nas coisas móveis por meio da tradição, que é a entrega do bem, e das coisas imóveis por meio do registro. Lembrando que existem exceções, tá? Mas essa é a regra e é o mais comum de acontecer, inclusive, na prática, beleza? Muito bem, pessoal. Então, hoje, nós adentramos as modalidades de obrigações, que quanto ao objeto, pode ser obrigação de dar, e aí inclui-se nessa obrigação dar, pagar ou restituir, tá? Embora pagar alguns autores tratem como uma modalidade diferente, tá? Temos a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. E hoje a gente vai tratar justamente da obrigação de dar. E, pessoal, a aula de hoje, como já a gente vai começar a entrar em diversas regras da obrigação de dar, especialmente quando o objeto se perder antes de ser entregue, né, ao credor, eu vou trabalhar também muitos exercícios com vocês, beleza? Eu acho que casos reais e exercícios imaginados vão ajudar vocês a efetivamente entender a matéria, porque se eu ficar só na regra, né, só o que diz o código, eu acho que vocês terão mais dificuldade de entender. E se eu tratar o que diz o código e trabalhar exemplos ou casos concretos, né, ou imaginados com vocês, tenho certeza absoluta que vocês vão sair feras em direito das obrigações, beleza? Então, muito bem. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, ó, já vamos para um caso aí concreto. Caso inventado, né, pessoal? José está preparando a festa surpresa de sua namorada. E por isso contrata a famosa doceira Ana para preparar um bolo de chocolate com nozes. Deu até fome, pessoal. A obrigação de Ana é a obrigação de dar ou de fazer? E por que a pergunta, pessoal? Eu já tratei com vocês das obrigações, né? A obrigação de dar é entregar, restituir ou pagar alguma coisa. A obrigação de fazer, você vai prestar um serviço, né? Ou fazer alguma outra coisa, né? Para uma pessoa, e a não fazer, você vai abster-se de tomar alguma atitude, né? Como, por exemplo, não construir um muro entre os terrenos, ou não construir a casa acima de 2 andares, enfim, algo relacionado a isso, ou não incluir o nome da pessoa nos cadastros de de crédito, a combinar, né? A combinar entre as partes. Muito bem. Veja aqui, pessoal, nesse exemplo aqui que eu dei, nesse caso que eu dei, o que a Ana vai fazer? Ela vai,
preparar o bolo e depois ela vai entregar o bolo, não vai? Para o José, certo? Então, aparentemente aqui ela vai fazer alguma coisa e vai dar, né, alguma coisa. Quando isso acontece, pessoal, o que prevalece é a obrigação de fazer, tá bom? Então, nesse caso aqui, a obrigação de Ana é uma obrigação de fazer. Deixa eu até anotar aqui. Vamos pegar já o... Vamos pegar aqui a tinta, né? Então, essa é uma obrigação de fazer. Porque o que acontece, pessoal? Quando for assim, ó, fazer mais dar, como é o exemplo aqui, né? Porque no final ela tem que entregar, né, o bolo. É uma obrigação de dar ali no final. Mas quando for fazer e mais dar, entenda-se que a obrigação é de fazer. Se efetivamente a pessoa não for fazer nada, ela só for entregar, só for dar o bem, então imagina que você tem que entregar um cavalo uma vaca do seu rebanho para uma outra pessoa. Você vai construir uma vaca? Você vai fazer uma vaca? Não, você vai simplesmente entregar, né, pessoal? Então, obrigação nesse caso é de dar, tá? Diferente se fosse, você vai tratar da minha vaca. Imagina que você seja um veterinário, né? Você vai tratar da vaca, vai tratar do cachorro, vai tratar do gato. Aí é uma obrigação de fazer. Muito embora ao final do tratamento você tenha que devolver o animal ao dono, né? Mas prevalece a prestação de serviço nesse caso, tá? Então, fiquem com essa regrinha na cabeça, que se for prestar, fazer mais dar, equivale a fazer, beleza? É justamente esse caso aqui do exemplo. Muito bem, vamos seguir então. Obrigação de dar, pessoal, é aquela então que o sujeito passivo, ou seja, o devedor, se compromete a entregar alguma coisa, que pode ser alguma coisa certa, e aí se fala que a obrigação é específica, ou uma coisa incerta, e aí se diz que a obrigação é genérica. Essa classificação de dar coisa certa ou coisa incerta, ela vai ser importante para definir as regras quando dá perda do objeto, tá? Que a gente vai estudar mais à frente. Muito bem, então já entro aqui nos exemplos, nos casos aqui, para a gente trabalhar e fixar os entendimentos, né? João compra a fazenda de Maria, pessoal. Calma aí, tá faltando alguma coisa aqui. Muito bem, tá faltando uma coisa aqui, eu pulei, ó. Na obrigação de dar coisa certa, né? Na obrigação de dar coisa certa, há, por objeto, né, a entrega de um bem plenamente individualizado. Então, você sabe qual é o bem que você tem que entregar. Normalmente é precedido pelo artigo o ou a, né? É o cavalo que venceu a última corrida, né? É o carro Mercedes, placa ABC 1234, modelo XYZ, né? É, é o filho, né? O cãozinho de cor marrom, filho dos campeões Lulu e Rex, né? Então, assim, vocês vão saber exatamente qual é a coisa a entregar. Já na coisa incerta, a gente vai analisar mais à frente, mas na coisa incerta, não. Você tem que ter ao menos o gênero e a quantidade definidos, né? Então, por exemplo, 40 cavalos, 2 cães. Pode também estar definido a qualidade, tá? Como, por exemplo, 40 cavalos brancos da raça Mangalaca Mastador. Então, 40, quantidade, cavalo, gênero, branco da raça Mangalaca Machador, qualidade. Falando aqui, pessoal, nem sei se existe cavalo branco da raça Mangalaca Machador, tá? Então vamos botar marrom, que é mais garantido de ter. Então você tem aí gênero, quantidade e qualidade. Mas você sabe que quais são esses 40 cavalos? Nisso que eu falei não foi definido, né? Quantos cavalos marrons da raça Mangalaca Machador existem no mundo? Diversos. Como não foi definido qual, isso é uma obrigação incerta, tá bom, pessoal? Muito embora esteja aí definido gênero, qualidade e quantidade, beleza? Mas ao menos tem que ter a quantidade e o gênero, tá? Muito bem. Então, a obrigação de dar coisa certa, vamos voltar aqui que a gente está na obrigação de dar coisa certa. Quando a coisa é delimitada, você sabe exatamente o que é, normalmente vai ser definido pelo artigo o ou a, né? O objeto X, né? Você sabe exatamente o que é. O quadro de tal nome do pintor tal. Então, é aquele quadro, você sabe o que é que você tem que entregar. Muito bem, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. O que significa isso aqui, pessoal? Vocês estudaram isso em parte geral, né? Princípio da
gravitação jurídica. Lembram disso, pessoal? O princípio da gravitação jurídica. O acessório segue o principal. Princípio da gravitação jurídica. O acessório segue o principal. Então, claro, né? A obrigação de dar uma coisa certa, os acessórios dessa coisa acompanham, caso não tenha embora não se tenha dito nada, né, sobre isso. Excepcionalmente, se vocês previrem, se as partes tiverem previsto algo diverso, né, ou se as circunstâncias do caso demonstrarem que não era isso que as partes queriam, né, aqui vai incidir a boa-fé, né, a boa-fé objetiva, como em sua função de interpretação dos contratos, beleza? Muito bem. E também os costumes, né, como fonte de interpretação e aplicação do direito. Muito bem, pessoal. Então, a regra é essa, o acessório segue o principal. Então, vamos aqui para o nosso segundo caso aqui da aula, né? João compra a fazenda de Maria. Comprou a fazenda da Maria, é uma fazenda específica, né, pessoal? Fazenda tal, matrícula tal, registrada no cartório tal, beleza. Em nada tendo sido previsto no contrato, né? Em nada tendo sido previsto no contrato. Lembrando que, pessoal, que legal, vamos relembrar aqui. A fazenda é um bem móvel ou imóvel? É um bem imóvel, né? A transferência da propriedade da fazenda de Maria para João vai se dar como? Com a celebração do contrato? Não. Vai se dar com o registro da escritura de compra e venda no registro de imóveis, beleza? Por quê? Porque a transferência de propriedade e demais direitos reais e bens imóveis se dá, em regra, com o registro. Falou? Muito bem. Então, o João comprou a fazenda de Maria, né? Pegou lá o contrato, a escritura pública, registrou, pá, beleza. Nada foi visto, nada foi previsto no contrato, né, na escritura pública, se a compra incluía as construções, plantações, tratores e demais maquinários presentes na fazenda. E aí, pessoal, aí se pergunta, né, as partes ficaram em dúvida, o João te procura e como advogado e pergunta, olha só, eu comprei a fazenda da Maria, a gente não especificou nada no contrato e a fazenda tem 2 casas, tem um celeiro, tem um galpão, tem algumas plantações de milho e tem tratores e outros maquinários lá para cuidar do milho. Essas construções, plantações, tratores e maquinários, eu recebo junto com a fazenda ou não? Você fala, olha, como nada foi previsto no título, João, prevalece a regra de que o acessório segue o principal, o princípio da gravitação jurídica, e, portanto, as construções e as plantações serão incluídas, né? Você receberá junto com a fazenda, visto que elas são acessórios do bem principal, que é a fazenda. E o trator, pessoal? O trator é a pegadinha aqui, ó. Pouco aluno lembra disso, tá? Vou até mudar a cor aqui. Pouco aluno lembra disso, tá? Tratores e demais maquinários. Tratores e demais maquinários, pessoal, não é acessório. O que é isso aqui? Pertença. E a pertença, a regra da pertença é diferente. Em regra, as pertenças não seguem o principal, beleza? Lembram disso de parte geral? Aposto que não, tá? Se alguém lembrar, escreve aqui que lembra. Escreve aqui que lembra. Beleza. Então, vamos ver aqui o artigo, né? Eu separei o artigo para vocês, tá? Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a leitura. Maravilha, ó. Então, foi o que eu falei. Construções e plantações, sim. Vejo também acessórios, tratores e demais maquinários, não. Vejo que são pertenças. Aí, a pertença é tratada onde, galerinha? Pertença tratada no artigo 93 e 94 do Código Civil, parte geral. São pertenças os bens que, não constituindo parte integrante, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao amorfoseamento de outro. É como, por exemplo, o ar-condicionado de uma casa, né? Ele é uma pertença, não é acessório, tá bom, pessoal? Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Circunstâncias do caso, mais uma vez aqui, a atuação da boa-fé e dos costumes a fim de interpretar os contratos. Beleza? Manifestação de vontade por quê, pessoal? Porque as partes podem prever diferente, né? O João e a Maria poderiam constar no contrato que os tratores e demais maquinários seriam vendidos juntos, estariam juntos da fazenda quando da venda, beleza? As partes podem livremente pactuar essa questão, prevalece aí a autonomia privada dos contratantes. Maravilha? Compreendida essa parte? Beleza. Isso costuma cair em prova, tá, pessoal? De concurso, o acessório que segue o principal, e aí saber se no bem
né? Se o bem principal, na obrigação de dar, o acessório vai junto, tá? Então, vocês já sabem essa regra e já entenderam aí que se a questão quiser ser mais difícil, ser uma questão melhor trabalhada ainda, ela vai talvez colocar alguma pertença, como por exemplo um trator, para saber se o candidato também sabe conhecimentos relativos a bens acessórios e pertenças, né? Muito bem. Obrigação de dar coisa incerta. Então, nós vimos a obrigação de dar coisa certa, agora nós vamos trabalhar a obrigação de dar coisa incerta, que é aquela na qual o bem não é individualizado, mas atenção, o código exige que seja indicado ao menos pelo gênero e pela quantidade. Gênero, cavalo, cachorro, café, arroz, feijão. Quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Atenção que ele pode ser definido também pela qualidade, tá? Como aquele exemplo que eu dei dos cavalos manga largas de cor marrom. 40 cavalos manga largas de cor marrom. 40 cavalos, 40 quantidade, cavalo e gênero. Manga larga, qualidade, marrom, qualidade. Beleza? Mas você não pode ser específico, né? Se ao você definir o gênero, a quantidade e a qualidade, você especificar qual é o bem, não se tratará de uma obrigação de dar coisa incerta, mas sim de dar coisa certa, né, pessoal? Beleza. Então, exemplo, João deve a Maria uma quantidade, vaca, gênero, Nelore, branca e jovem, qualidade da vaca, tá? O estado de incerteza da coisa, pessoal, é claro que ele existe no momento da celebração do contrato, né? Da criação da obrigação, porém, no desenvolvimento da obrigação, essa coisa incerta tem que se tornar certa, senão o devedor nunca vai conseguir cumprir, adimplir sua obrigação, né, pessoal? Então, no curso do contrato, de alguma forma, essa coisa se tornará coisa certa. Em regra, tá? E essa escolha da coisa, essa definição de qual será a coisa a ser entregue, se chama de concentração ou especificação. Então, quando vocês verem essa palavra, concentrou o débito, né? É porque houve ali a definição de qual seria a coisa a ser entregue ao credor, beleza? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E quando que se dá a concentração, né, a especificação, né? É quando o credor tem ciência da escolha, tá? Então, o devedor, ele define, né? Vamos botar aqui o exemplo, ó. João deve a Maria uma vaca, Nelore branca e jovens. Vamos dizer que Maria tem um rebanho, né? Ela tem um rebanho com 100 vacas, tá? E ela tem que escolher uma para entregar, beleza? Então, no momento que ela definir, ó, é essa vaca que eu vou entregar para o João, e ela avisa, ó, João, eu escolhi aqui a vaca que eu vou te entregar, vai ser essa aqui, a número tal, né? Normalmente os animais são marcados, inclusive, né, com números. Então, vai ser a número tal que eu vou te entregar. Beleza, a partir desse momento, a obrigação que era de dar coisa incerta se transformou em obrigação de dar coisa certa, uma vez que houve a escolha, ou concentração, ou especificação do objeto. Beleza? Maravilha. Por outro lado, pessoal, se a escolha for do credor, que a gente vai ver que, em regra, a escolha aqui é do devedor, tá? Se nada for dito pelas partes. Mas as partes podem convencionar que é o credor que vai escolher. Então, é o João que vai lá no rebanho da Maria escolher uma das 100 vacas para ele receber, tá? A gente vai ver que tem regras aí na escolha, beleza? A gente vai ver logo na sequência. Mas aí o João que vai definir qual é a vaca. E nesse caso, se for o credor que define, aí é a partir da ciência da escolha por parte do devedor, né? Então, o João tem que falar, vai ser a vaca número... são 100 vacas, né? A vaca 10 que eu vou querer. A vaca número 10. Aí a Maria, a partir do momento que a Maria sabe disso, obrigação de dar coisa incerta transformou-se na obrigação de dar coisa certa, e aí, a partir daí, vai seguir as regras da obrigação de dar coisa certa, beleza? O que a gente vai analisar mais à frente, ao longo da aula. Tranquilo, pessoal? Vocês estão entendendo? Eu não marquei meu horário aqui, galera. Deixa eu botar um horário para ir acompanhando, né? Para saber mais ou menos quanto tempo eu tenho aqui de aula. Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui. Como eu tinha comentado no slide anterior, pessoal, na obrigação de dar coisa incerta, em regra, a escolha cabe ao devedor, tá? Salvo se as partes tiverem combinado diferente. E qual é o fundamento? Pensa aqui comigo, pessoal. O código, ele deseja que os contratos, que as obrigações, porque as obrigações têm como fonte, né, a lei, negócio jurídico e ato ilícito, muito embora os contratos sejam a fonte talvez mais comum das obrigações, né, mas
O Código Civil, ele deseja que as obrigações sejam cumpridas, porque esse é o fim esperado das obrigações, né? Com a satisfação do interesse do credor, certo? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Se o código deseja isso, o que seria o padrão, a cláusula padrão? Que quem escolhe é o devedor ou quem escolhe é o credor? Pensa assim, ó, no exemplo anterior, né? Para Maria cumprir o contrato dela, é mais fácil ela escolher ou é mais fácil deixar o João escolher? É mais fácil ela escolher, né? É mais fácil o devedor escolher qual objeto qual a coisa que ele vai entregar, que ele vai dar ao credor, do que deixar isso ao credor, né? Porque isso pode dificultar o cumprimento da obrigação pelo devedor. Portanto, o código vai deixar como padrão, como regra padrão, que a escolha cabe ao devedor, beleza? Fundamento facilitar o adimplemento. É claro que, pela autonomia privada, os contratantes ou as partes podem estipular, podem combinar de forma diversa. Que forma diversa seria essa? Que cabe ao credor a escolha. Eles podem combinar, inclusive, pessoal, que cabe a um terceiro escolher, um terceiro estranho às duas partes, tá bom? Podem, inclusive, combinar isso também. Muito bem. Agora, olha a regrinha aqui, ó, da escolha, ó, pessoal. A regrinha da escolha, isso cai bastante também, ó. O devedor, sendo o devedor quem escolhe, não poderá dar a coisa pior, nem será obrigada a prestar a melhor. Então, das 100 vacas lá que a Maria tem, das 100 vacas brancas Nelores que ela tem no seu rebanho, ela não pode escolher a melhor, a que dá mais leite, a que é a mais saudável. Não, não é que não pode, ela não precisa escolher a melhor e não pode escolher a pior. Não pode escolher aquela vaca magrinha, aquela vaca doente, aquela vaca que dá pouco leite. Não pode, tá? Ela tem que escolher ao menos uma mediana, beleza? Uma de qualidade mediana. Agora, se ela quiser dar uma vaca melhor, ela pode, tá? A lei não impede isso, tá bom? O Código Civil não proíbe isso. Ela só não pode dar a pior e não é obrigada a dar a melhor, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos aqui já começar nos nossos casos concretos, né? Joana, que é a credora, celebra um contrato de compra e venda de 10 sacas de café italiano com Arnaldo. Vamos lá. Vamos lá, antes de continuar. 10 é o que, pessoal? Quantidade. Saca de café é o que, pessoal? Gênero. Italiano é o que, pessoal? Qualidade, tá? 10 sacas de café italiano. Nós temos aqui gênero, quantidade e qualidade. A obrigação aqui é de dar coisa certa ou incerta. Você sabe quais são essas 10 sacas de café? Não sabe. Muito embora o gênero, a qualidade e a quantidade estejam presentes, lembrando que obrigatoriamente tem que ter gênero e quantidade, né? Podendo haver qualidade, como é o caso do caso aqui trabalhado. Mesmo estando gênero, quantidade e qualidade especificados, a obrigação é de dar coisa incerta, né? Por quê? Porque eles não especificam o tipo de café, né? E também você não sabe quais são as sacas de café, né? Sendo que existem 3 tipos disponíveis no mercado: tipo A, de muita qualidade; tipo B, de média qualidade; tipo C, de baixa qualidade. Se no contrato nada for previsto sobre a escolha da coisa, 1, quem escolherá, e 2, como deverá se dar esta escolha. São 2 perguntas aqui, 1 e 2, né? 1, quem escolherá, pessoal? Se o código tem como objetivo facilitar o adimplemento das obrigações, seria mais fácil que ele deixar como regra padrão, caso as partes não prevejam nada, que o devedor pode escolher ou que o credor pode escolher, que o devedor pode escolher. O devedor aqui no caso é Arnaldo, portanto quem escolherá é Arnaldo. Já que nada foi dito, a escolha cabe ao devedor. E como deverá se dar esta escolha, pessoal? Nós temos aqui uma obrigação de dar coisa incerta, né? Sendo que existem 3 qualidades: a muito alta, a média e a baixa. Como nós vimos, a regra é que o devedor não pode ser obrigado a dar de baixa qualidade e não precisa a dar a de qualidade elevada. Ele não é obrigado a dar a de qualidade elevada. Então, ele pode escolher a do tipo B ou a do tipo A, né? Provavelmente ele vai escolher a do tipo B, né, pessoal? Faz mais sentido ele escolher a do tipo B, que é menos valiosa que a A, né? Tá bom? Essa é a regra, tá bom? E a gente vai ver aqui. O devedor poderá escolher
mas deverá escolher os de tipo B. Na verdade, não, tá? Deverá completar aqui para ficar mais correto isso. Deverá escolher do tipo B ou A, né, pessoal? Ou A. Mas provavelmente ele vai escolher o tipo B, né? Porque para ele ele vai gastar menos para cumprir a obrigação escolhendo do tipo B, porque a A é mais cara, né? Ou seja, de média qualidade, em razão da regra do artigo 244 do Código Civil. Deixa eu apagar isso tudo aqui, ó. E deixa eu fazer um negócio aqui também com vocês, pessoal. Deixa eu abrir o artigo 244 com vocês. Vamos pegar aqui o Google, né? Será que aqui Google? Civil. 244, pessoal, das obrigações de dar coisa incerta. Nós vimos aqui, ó, a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade, podendo ser também pela qualidade, desde que não torne a coisa certa. E nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Ponto. Aí a regra que não precisa escolher, né? Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigada a prestar a melhor. E olha o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, ó. Vocês interpretarem o Código Civil. Não poderá dar a coisa pior. Poderá, não poderá. Isso significa que ele pode, que ele não pode dar a coisa pior. E nem será obrigado a prestar a melhor. Ele não tem obrigação de prestar a melhor, mas ele pode prestar a melhor, porque aqui não é que ele deverá prestar que ele não deverá prestar melhor, ele só não é obrigado a prestar a melhor, tá bom? Beleza? Isso é interpretação da lei, né? Interpretação da lei, tá bom? Muito bem. Vamos voltar aqui os nossos slides. Beleza, pessoal. No caso anterior, o devedor poderia optar por dar a coisa de melhor qualidade ou seria obrigado a dar a mediana? Trabalhamos isso, né? Acabamos de trabalhar essa questão, inclusive, com a leitura do artigo 244, né? Se quiser, ele pode dar a de melhor qualidade, porque ele não é obrigado a dar a de maior qualidade, mas ele pode, se ele quiser, tá? Leitura do artigo 244. É importante vocês trabalharem aulas de obrigações com o código ao lado, vão lendo, vocês vão interpretando, vocês vão se familiarizando com o código, né? A verdade é essa. Vocês vão se familiarizando com o código, que é algo que vai acompanhar vocês a vida inteira, como advogados ou operadores do direito, tá? E vocês vão também entendendo a ler o Código Civil, né? Que não é, ou qualquer outro, e ajuda qualquer outro código, a leitura de qualquer outro código, né? Porque o código tem que ser lido, assim, com atenção. Por exemplo, esse artigo 244, você mata essa minha pergunta pela leitura do código, que uma diz não poderá dar pior, então é obrigação, ele não pode dar pior. E a outra diz não será obrigado a dar a melhor, ou seja, ele não é obrigado a melhor, mas pode dar a mediana. Ele pode dar, quer dizer, ele pode dar a mediana ou a melhor, se ele quiser, tá bom? Apesar dele não ser obrigado, porque não há uma proibição, tá? Beleza? Ficar atento nisso aí e acompanhar as aulas com código, né? O aluno até perguntou para mim na aula de introdução, né, se valia a pena ter um código civil para acompanhar a aula. Não é se vale a pena, é quase que uma obrigação, né, ter o código aqui junto com a aula, porque isso vai impulsionar vocês de forma violenta, né, de forma muito positiva no entendimento da matéria, beleza? Fechado. Outra pergunta aqui, pessoal. E se no caso do exemplo anterior, as partes do caso, então, desse exemplo aqui, né, da venda aí das sacas de café, as partes tivessem estipulado que a escolha caberia ao credor, pessoal. E aí? O credor pode escolher, porque, veja, para o devedor a gente leu a regra do artigo 244, ele não pode escolher a pior e não é obrigado a dar a melhor. E o credor tem que seguir a regra, ele não pode escolher a melhor, né? E não é obrigado a escolher a pior, que seria a lógica inversa, ou seja, ele poderia escolher a mediana ou a pior, se ele quisesse. É isso para o credor? Duas correntes, pessoal. Duas correntes. Aqui a gente começa a ver que o direito não é uma ciência exata, né? Então, duas posições, tá? A primeira posição entende que o credor não pode fazer opção pela coisa mais valiosa, nem ser obrigado a receber a menos valiosa, pelo princípio da equivalência das prestações, fixando-se o conteúdo da obrigação no gênero mediano ou intermediário. Se aplicaria, né, a regra prevista ali no artigo 244 ao devedor de forma inversa face ao credor, tá bom? Essa é a primeira posição.
Segunda posição, pessoal, o credor pode escolher a coisa que quiser, uma vez que a regra do 244 é exclusiva do devedor. O Código Civil não prevê regra quando a escolha for do credor, o que significa, para essa segunda posição, que o Código deixou, então, a questão em aberto, e se as partes optaram por deixar o credor escolher, significa que eles querem que o credor possa escolher qualquer coisa, inclusive a melhor, tá bom? Fundamento aí, liberdade ampla do credor diante da autonomia privada das partes que escolheram contratar dessa forma, beleza? Bom, pessoal, agora nós adentramos aqui na perda do objeto, né? Ou seja, o que acontece se o objeto se perder na obrigação de dar coisa certa? Vou até marcar aqui, obrigação de dar coisa certa. O que acontece, pessoal? Bom, a gente tem que ver o que acontece antes da entrega do bem, que é a tradição, né? Antes da entrega do bem, ou seja, enquanto o bem ainda está na posse e na propriedade do devedor, porque a transmissão da propriedade se dá com a tradição, no caso de bem imóveis, né? E do registro de bens imóveis. E depois a gente vai ver o que acontece se a coisa se perder quando ela já tiver sido transmitida ao credor, tá bom? Então aqui a gente está antes. O devedor ainda está com o bem e não o entregou ao credor, beleza? Então o devedor ainda está com o bem, ele tem o dever de dar essa coisa, de entregar essa coisa ao credor, mas ele ainda não fez, ainda está com ele, tá bom? E aí, nessa hipótese, a gente tem que trabalhar em duas possibilidades, né? Esse bem, ele pode se perder totalmente, ou ele pode ser danificado, né? Então, temos duas possibilidades. Ou o bem se perde totalmente, o que a gente dá o nome de perecimento, né? A perda total, ou o bem, ele tem uma perda parcial, ele sofre uma deterioração, tá bom? Tudo bem. E aí, dentro de cada opção, nós vamos ter a sem culpa e com culpa, tá? Isso vai fazer a diferença, com culpa ou sem culpa. Deixa eu até marcar aqui de uma outra cor para ficar mais didático. Beleza, pessoal. Então, vamos começar com a perda total. Perda total, vamos dizer que o João tem que entregar para a Maria um calhambeque de colecionador, né? Aquele carro antigo, não existe nenhum igual a esse no mundo, é um carro único, né? Tem características específicas, é um carro de colecionador, um carro muito antigo. Então, a Maria, ela também é uma colecionadora, compra esse carro do João, pagando aí 600 mil reais no carro, beleza? 600 mil reais no carro. O carro está na garagem do João, que é o devedor. E João, no dia seguinte, vai entregar esse carro a Maria, certo? No dia seguinte, ele vai entregar esse carro a Maria. Temos aqui uma obrigação de dar a coisa certa. E o bem ainda está na posse do devedor, né? E aí, pessoal, nesse dia, no dia anterior, né? O carro está na garagem lá do João. De repente, o prédio vizinho do João, a casa do vizinho do João pega fogo e o fogo se alastra pela vizinhança, adentra a casa de João, queima a garagem onde estava o carro, queima o carro e o carro é destruído, né? Veja que houve perda total do carro, do objeto, né? Sem culpa do João, porque foi um incêndio lá do vizinho e o João não teve culpa com relação a esse fato. O que acontece, pessoal? Vamos dizer que Maria já pagou os 600 mil para o João. Maria pagou os 600 mil para o João. O que acontece? Maria que vai ficar sem 600 mil sem o carro? Não. Como o bem ainda estava na posse e na propriedade do devedor, quem perde o bem é o devedor. E aí, como a obrigação se resolve, João é obrigado a devolver o dinheiro a Maria. Ou seja, as partes voltam ao estado anterior, ao estado antes da contratação, né? Se Maria já pagou algum valor, ela devolve. Se Maria não pagou nada, ela não é obrigada mais a pagar, né? E João não é obrigado mais a entregar o carro, até porque o carro não existe mais. Então a obrigação se resolve, as partes voltam ao estado anterior. Quem assumiu o prejuízo, quem ficou com prejuízo é o devedor, né? Afinal, o bem era dele até aquele momento ainda. O bem só se transmitiria, né, para o credor quando ele entregasse o bem, né, com a tradição, o que ainda não havia ocorrido. Então, ele sofre, né? Ele sofre com essa perda, beleza? Agora, imagina que o João ele tem enchido a cara, ficou bêbado, ligou o gás, deixou o gás aberto, esqueceu o gás, porque ele estava bêbado aberto, e aí o fogão explodiu, pegou fogo na casa, pegou fogo na garagem, e o bem e o carro se perdeu. Veja que essa hipótese é diferente. O carro se perdeu por culpa do devedor, muito embora o carro ainda seja dele. Aí o código vai entender o seguinte, ó, que o credor, ou ele pode exigir, o credor ele pode exigir o equivalente, ou seja, o valor
que ele pagou pelo carro, né? Me devolve aí os 600 mil reais, tá? Que eu te paguei, mais perdas e danos. Então, ele vai poder pedir aqui, pessoal, perdas e danos. Essa aqui é a diferença. Então, digamos que a Maria ficou muito abalada, porque aquele carro ali tinha um valor inestimável para ela, era um carro que ia completar a coleção dela. E aí ela pode pedir, por exemplo, danos morais, indenização por danos morais de João, além de obter a devolução do valor que pagou de volta, tá bom? Ou se ela não pagou, ela não precisa pagar e ainda pode pedir perdas e danos, tá? Ou imagina que ela já tinha celebrado um contrato de apresentação desse carro num show. Ela ia num show de veículos antigos e ia ganhar dinheiro para mostrar esse carro, para levar esse carro. E aí, por conta do incêndio causado pelo devedor, né, Maria perdeu esse dinheiro que ela ia ganhar expondo o carro. Então, ela pode pedir também indenização por danos de materiais, tá? Perdas e danos, a gente vai analisar mais à frente, tá, pessoal? Danos materiais, danos morais, basicamente nesse caso. Apesar de existir outras espécies de dano, como se estuda mais em responsabilidade civil, tá? Como dano estético, e aí tem novas espécies de danos, até com perda de uma chance, e etc. Beleza? Fácil, então, pessoal. Conseguiram raciocinar essa possibilidade com o exemplo que eu dei? Beleza. Então, agora vamos ver no mesmo exemplo, só que o bem ele não se perdeu, ele foi estragado, ele teve deterioração, uma perda parcial, né? E aí, também a gente tem que dividir sem culpa do devedor ou com culpa do devedor. Então, vamos dizer que um ladrão, né? Um ladrão invadiu a casa do João, a casa estava trancada, o carro estava bem guardado, mas um ladrão invadiu a casa do João, né? E roubou os pneus do carro e fugiu. Beleza? Então houve perda parcial do bem, o carro está sem os pneus, sem culpa do João, né? Vamos dizer que o João tenha guardado ele direito, num lugar protegido, tá? Sem culpa do João. Aí o que a Maria pode fazer, pessoal? Ela pode optar por, não quero mais o carro, então, sem pneu eu não quero, não me interessa mais, me devolve o valor, ou se eu ainda não te paguei, não vou precisar te pagar, e você que vai ficar com o carro sem pneu, ou eu aceito o carro sem pneu, não tem problema, eu fico com o carro com pneu, só que eu vou abater do preço que a gente tinha combinado o valor que eu vou gastar para botar os pneus, novos pneus nesse carro, beleza? Então o credor pode aceitar a coisa abatido o preço do valor que perdeu, beleza, pessoal? E se for com culpa do devedor, pessoal, imagina que o devedor, o João, né, ele tem um filho pequeno, muito espoleta, ele sabe disso e ele deixa o filho brincar na garagem onde está o carro, sem ficar prestando atenção no filho. Filho pequeno ainda. E aí, quando ele vai lá depois ver o filho, né, então ele foi negligente. Quando ele vai lá, isso significa que ele agiu com culpa, tá? A gente vai analisar isso mais à frente. Então, quando ele vai lá depois, ele vê que o carro está todo arranhado, que a criança pegou uma chave de fenda, começou a arranhar o carro, pegou o lápis de colorir dele, começou a desenhar o carro todo, e aí o carro está todo desenhado e riscado. Então, houve aí uma deterioração do bem, uma perda parcial do calhambeque. Aí, o que a Maria diz? A Maria vai lá para receber o carro, descobre isso, o que ela pode escolher? Ela pode falar, olha, eu quero o dinheiro que eu paguei de volta, mais perdas e danos, mesma lógica lá, né? Do caso anterior, da deterioração com culpa, ou ela pode aceitar a coisa. Não, eu aceito o carro riscado e desenhado, não tem problema, eu vou conseguir consertar isso, mas eu vou abater do preço que eu te paguei, ao invés de pagar 600 mil, eu vou te pagar 500 mil, porque eu vou gastar 100 mil para consertar esse carro e ele voltar ao que era antes. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo, acho que dessa forma vocês entenderem, né? É isso, pessoal, é isso. E a gente vai trabalhar aqui outros exemplos para vocês fixarem o entendimento, tá? Que eu quero aqui fazer 3 observações. Quando eu falo em culpa, com ou sem culpa do devedor, é culpa em sentido amplo. Então, ela engloba a culpa em sentido estrito, ou também chamada culpa stricto sensu, que é a negligência, imprudência, imperícia, ou o dolo. O dolo é a intenção, tá? Então, vamos dizer que o João ele ficou com raiva, não queria ter vendido esse carro, me arrependi de vender, esse carro é muito valioso, tem um valor muito grande para mim, fica com raiva, ou ele briga com a namorada, melhor. João briga com a namorada, e aí ele é tomado por uma raiva, ele enche a cara, ele vê aquele carro, ele fala, eu tô com muita raiva, e começa a dar soco no carro. Eu vou destruir esse carro,
começa a dar soco no carro, chute no carro, quebra o farol do carro, ou seja, ele fez isso com intenção, ele estava com raiva, ele queria descarregar sua raiva e optou por descarregar a raiva no carro. Então, ele destruiu, por meio de chutes e socos, a lataria do carro, o farol do carro, o espelho do carro, beleza? Então, ele agiu com intenção, né? Então, nós temos aqui a diferença entre culpa e dolo, mas quando eu falar culpa sem especificar nada para vocês, entenda-se culpa em sentido amplo, culpa como é que é? Stricto sensu e lato sensu, culpa em lato sensu, tá? Que engloba a culpa em sentido estrito ou o dolo, beleza? Beleza. Observação 2. Caso fortuito e força maior. São hipóteses, pessoal, nas quais não haverá culpa do devedor, tá? Por quê? Caso fortuito e força maior, por exemplo, é um terremoto, é um furacão, é um maremoto, tá? São eventos necessários, mas cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, tá? E aí o artigo 393 ele trata aí do caso fortuito ou força maior. Ele diz o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Aí o parágrafo único: o caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, tá? Então são os fatos aqui, divide-se entre o quê? Fatos imprevisíveis. Caiu uma chuva de granizo, você não tinha como prever e aí estragou o carro que você ia entregar, né, para Maria, por exemplo. O carro estava guardado na rua, sei lá, no lugar aberto. O evento imprevisível, uma chuva de granizo. Ou previsível, mas inevitável, tá? Exemplo é um furacão. Você prevê que o furacão está formado e que ele está vindo na direção da sua cidade, né? Mas você não tem como tirar a casa que você prometeu vender para... O João prometeu vender a sua casa para Maria. Ele não tem como tirar a casa dele ali da cidade ou por onde vai passar o furacão. O furacão passa por ali, destrói a casa, tá? Houve aí caso fortuito ou força maior. Fazer um adendo aqui, que alguns autores eles diferenciam caso fortuito de força maior, mas isso já não faz mais sentido, tá? Porque o próprio código ele trata os dois termos como sinônimo, tá bom? E quando alguns autores faziam diferença entre caso fortuito e força maior, era curioso que alguns autores falavam assim, caso fortuito é quando esse fato, né, necessário que os efeitos não é possível evitar ou impedir, são fatos humanos. E força maior é quando forem fatos da natureza. E outros autores falavam justamente o contrário. Caso fortuito é quando forem fatos da natureza e força maior é quando forem fatos humanos, né? Então, assim, ficava até muito confuso que nem os autores se entendiam com relação à conceituação de cada um. Mas o Código Civil de 2002 extirpou esse problema, porque ele trata os dois termos como sinônimos, muito embora se vocês lerem alguns livros de alguns autores, eles continuem fazendo alguma diferenciação nesse sentido, tá bom? Beleza. Observação 3, pessoal. Tradição é a entrega da coisa. A gente já viu isso, né? É com a tradição que há o quê, pessoal? A transferência da propriedade. É com a tradição que há a transferência da propriedade. E aí a transferência da propriedade é um direito real, né? Transferência da propriedade de bens móveis se dá com a entrega. Transferência da propriedade de bens imóveis se dá com o registro. Isso, em regra, a gente já viu que existem exceções, mas que serão trabalhadas na aula de reais, tá bom? Lembrando que eu tenho uma playlist aqui de Direitos Reais 2, vocês podem lá assistir. A aula 1 eu faço uma revisão desses tópicos. E também tem uma playlist de responsabilidade civil, né? Se quiser entender culpa em sentido amplo, culpa em sentido estrito, dolo, vai na minha playlist de responsabilidade civil que você vai ficar craque nisso, beleza? Muito bem, vamos seguir. Vamos aos casos aqui a serem trabalhados. Marcos celebra contrato de compra e venda de uma moto usada com Janaína. Marcos paga o preço de R$5.000 por meio de Pix. Janaína, então, pega a moto para levá-la até a casa do Marcos. No caminho, pilotando a moto, dentro do limite de velocidade e obedecendo às regras de trânsito, Maria é barroada por um ônibus que avançou o sinal vermelho. A moto acaba por sofrer perda total. O que ocorre na relação obrigacional? Nós temos aqui uma obrigação de dar coisa certa ou obrigação de dar coisa incerta, pessoal? Obrigação de dar coisa certa, né? A moto. É a moto XYZ, uma moto específica que Maria vai entregar, que Marcos vai entregar que Janaína vai entregar para o Marcos, né? Então, nós temos a Janaína devedora, Marcos credor, a moto é o objeto, né, da prestação, e nós temos aí uma obrigação de dar coisa certa, certo? Muito bem.
E como que surgiu essa obrigação? Por meio de um contrato de compra e venda. Tá bom. Lembrando aqui que Marcos e Janaína eles são credores e devedores, né? Porque o Marcos, muito embora tenha direito a receber a moto, ele tem o dever de pagar o preço, né? Mas para simplificar aqui, vamos ficar só nessa relação da entrega da moto, tá bom? Que aí Janaína é devedor e Marcos é o credor. Então, o Marcos ele já pagou o preço, a Janaína está levando a moto. E no meio do caminho, a Janaína não agiu com culpa. Por quê? Porque ela estava pilotando a moto dentro do limite de velocidade e obedecendo as regras de trânsito, tá? Então, ela não agiu com culpa, né? Sem culpa. Sem culpa. E aí a moto acaba por sofrer perda total, né? Então, o Marcos ele não pode optar por ficar a moto abaixo do preço, porque não existe mais moto, a moto deu perda total. O que ocorre nessa relação obrigacional, pessoal? O que o Marcos pode fazer? Na verdade, ele só tem uma opção, né? Resolver a obrigação, né? Então, o Marcos vai receber de volta os 5 mil e a Janaína vai ficar sem os 5 mil e sem a moto, né? E por quê, pessoal? Porque a moto ainda era dela. A moto só ia passar a ser de Marcos quando a Janaína entregasse a moto para o Marcos, tá bom? Como ela ainda não tinha entregado, ela sofre os riscos ali da perda da coisa, né? Porque a proprietária ainda é ela durante esse trajeto, beleza? Entendido? Então, resposta, houve perda do bem sem culpa da devedora, obrigação se resolve, Maria tem de devolver o valor recebido com atualização monetária. Por que atualização monetária, pessoal? Porque atualização monetária não é punição, né? Atualização monetária é uma mera correção da perda inflacionária do dinheiro, né? Então, Maria, ela não ficou mais pobre. Se ela pegou esses 5 mil e botou no banco, essa atualização monetária ali do que o banco está dando, né? Que a poupança está dando, tá bom? Beleza? Na verdade, você vai pegar pela inflação, né? Provavelmente ela vai acabar, assim, falando em termos financeiros, vai acabar perdendo algum dinheiro, porque a poupança rende menos que a inflação, infelizmente, né? Mas se ela colocasse uma aplicação atrelada à inflação, né? Como, por exemplo, na Selic, aí ela não teria perda nenhuma, tá bom? Então é isso. Atualização monetária não é punição, por isso que mesmo sem culpa, ela tem que devolver o valor com atualização, tá? Que é uma mera atualização do valor. Juros de mora já é uma punição ao devedor, tá bom? E aí vocês vão ver que quando houver culpa, a pessoa tem que devolver o dinheiro e inclui-se aí as perdas e danos, nas quais estão incluídos os juros de mora, tá? Mas que isso a gente vai ver mais à frente, não precisa se, professor, não entendi nada do que você falou. Relaxa, entende as regras aqui das obrigações, perdas e danos, a gente vai trabalhar com mais detalhamento mais à frente, beleza? Em outra aula. Show de bola, galera. Vocês estão ficando feras aqui, estão entendendo as regras, estou ficando feliz. Vamos para o outro caso aqui. O Marcos celebra contrato de compra e venda de uma moto usada com Janaína. Beleza, mesma coisa, pessoal. Janaína devedora, né, da entrega da moto, Marcos credor. Marcos já pagou o preço, contrato de compra e venda. Janaína pega a moto para levá-la até a casa do Marcos. No caminho, ao avançar um sinal vermelho, atenção, culpa, ela desrespeitou as regras de trânsito, ela acaba colidindo com outro veículo e a moto acaba por sofrer perda total. Então, perdeu-se o bem. O que ocorre com a relação obrigacional? Ora, pessoal, nesse caso a obrigação vai se resolver e Marcos vai poder cobrar ainda de Janaína perdas e danos, né? A gente viu isso. Tranquilo, né, pessoal? Então, houve perda total do bem por culpa da devedora. Nesse caso, Maria tem que devolver o valor recebido de 5 mil. Aí, atenção, com a atualização monetária, que não é punição, mais juros de mora, que aí já é punição, né? Punição entre aspas, né? Porque ela teve culpa. E, além disso, terá de indenizar Marcos por eventuais danos sofridos, dano material, dano moral e etc. Beleza? Tranquilo, pessoal? Eu acho que esses exemplos aqui estão ajudando vocês bastante a compreender essas regrinhas, né? Então, vamos agora para os casos de perda parcial, né? Que pode ser com culpa ou sem culpa. Muito bem, muito bem, muito bem. Marcos celebra o contrato de compra e venda da moto usada com Janaína. Eu mantive o exemplo para vocês facilitar o entendimento, né? Janaína devedora, Marcos credor, moto é uma obrigação, então, portanto, de dar coisa certa. Marcos já pagou o dinheiro. Janaína, então, pega a moto para levá-la até a casa de Marcos. Beleza. No caminho, pilotando a moto dentro do limite de velocidade, obedecendo as regras de trânsito. Sem culpa, tá? A questão está querendo levar vocês a esse entendimento, que não houve culpa. Maria obrigada a desviar de um ônibus que avançou o sinal vermelho. Assim, ela acabou por perder o controle da moto, coitada, derrubando a moto no chão, o que resultou em arranhões e amassados na lataria. O conserto custará R$1.000. Houve perda total da moto, pessoal? Perda parcial, deterioração. Não houve perda total, né?
Qual o valor dessa perda? R$1.000. O que ocorre, pessoal? Ora, o Marcos ele tem duas opções, porque aqui não houve perda total, ele tem duas opções. Ou resolve a obrigação e fala, ó, Janaína, a moto amassada eu não quero, eu compro outra de outra pessoa. Me dá o meu dinheiro de volta e a obrigação está resolvida. Ou ele pode falar o seguinte, olha, Janaína, beleza, eu entendo aí que você não teve culpa, a moto está arranhada, está amassada, eu sei que eu vou gastar R$1.000 com isso, então ao invés de te pagar 5.000, eu vou te pagar 4.000. A gente vai abater, né, do valor combinado, o valor que eu vou gastar com o conserto. Então você me devolve R$1.000. Então, Marcos tem essas duas opções. Beleza? Beleza, é isso que está escrito aqui. Ó. Vou apagar aqui para vocês lerem melhor. Houve deterioração do bem sem culpa. Marcos pode escolher entre resolver a obrigação, nesse caso, Maria tem que devolver o valor recebido, R$5.000 com atualização monetária, ou receber a moto no estado em que se encontra, amassada, né, e arranhada, abatendo do preço da moto o valor do conserto. Ou seja, Maria tem que devolver R$1.000, que é o valor que Marcos vai gastar para consertar a moto. Muito fácil, hein, pessoal? Então, falavam para vocês que a obrigação era difícil, hein, galera? Vocês estão achando mole aqui, né? Se estiver aí achando maneiro, se estiver entendendo, se estiver achando bacana os exemplos, se você estiver conseguindo visualizar, né, como se ocorre na prática, essas regrinhas que são difíceis de entender na teoria, deixa no comentário aqui. Valeu, pessoal? Se estiver curtindo o vídeo, curta o vídeo também. Então, vamos para a última regra aqui, né, pessoal? Dessa que a gente está analisando, né? Que vai ter, provavelmente vai ter culpa da devedora e a perda vai ser parcial, né? Então, o Marcos ele celebra um contrato de compra e venda de uma moto usada com Janaína, devedora, Marcos credor, moto, obrigação de dar a coisa certa, pagou o preço, Janaína então pega a moto para levar lá na casa de Marcos, né? Então, no caminho ao dirigir acima da velocidade permitida, pois ela estava atrasada, então temos aqui o que, pessoal? Culpa da devedora. Ela acaba por perder o controle da moto, derrubando a moto no chão, que resulta em arranhões e amassagens na lataria no valor de R$1.000. O que acontece? Ora, pessoal, nesse caso, o Marcos tem as duas opções anteriores, mais perdas e danos nas duas opções. Isso significa que o Marcos ele pode optar, olha, não quero receber essa moto amassada e arranhada, eu prefiro comprar uma moto que esteja direitinha, então eu vou comprar de uma outra pessoa, não tem problema, Janaína. A gente resolve a obrigação, me devolve esse valor, eu te paguei os 5.000, e como você teve culpa, eu ainda vou poder te exigir perdas e danos, beleza? E me devolve esse valor com atualização em juros. Ok? Muito bem. Segunda opção, olha, Janaína, eu vou aceitar essa moto sim, tá? Eu estou muito chateado, porque você aí dirigiu acima da velocidade permitida, então você teve culpa nos arranhões, nos amassagens na lataria. Eu vou aceitar essa moto sim, tá? Mas a gente vai abater o que eu vou gastar para consertar dela. Então, ao invés de pagar 5.000, eu vou te pagar 4.000. Como eu já te paguei, você me devolve 1.000. E, além disso, eu vou te cobrar as minhas perdas e danos, beleza? Segunda opção Bom, já falei as duas opções, na verdade. Então, essas são as duas opções que Marcos tem, tá? São essas aqui que a gente vai ler. Houve deterioração do bem, ou seja, perda parcial, com culpa do devedor. Marcos pode escolher entre resolver a obrigação, né? E aí Maria tem que devolver 5.000, atualização monetária, juros mais perdas e danos, eventual indenização por danos sofridos, ou ele pode receber a moto em estado de se encontra, batendo o preço da moto, ou seja, Maria devolve R$1.000, podendo também pedir, nesse caso, indenização por eventuais perdas e danos. Sacaram, galera? Entenderam? Muito bem, maravilha, maravilha. E o que acontece, pessoal, se houver perda do objeto depois da tradição? Então, naquele caso, a Maria ela já entregou o carro para o João, e aí o João deixou a moto cair. Nossa, que moto maravilhosa. Estou muito feliz com ela. Ficou embasbacado com a moto, deixou ela cair. Ligou a moto, começou a andar com a moto perdeu o controle da moto, que ele não estava acostumado a dirigir, não dirigia muito bem, e a moto arranhou. O que acontece nesse caso? Ora, o bem já estava na propriedade do credor, né? E a regra aqui, a coisa perece para o seu dono, né? Tem um nome isso, pessoal, vocês vão ver bastante, tá? É res perit, apesar de ser em latim, né? Res perit domino, tá? Vocês vão ver isso. Significa que a coisa perece ou se deteriora para o seu dono, ou seja, para o seu atual proprietário, tá? Então, se o bem já tiver sido entregue ao credor e acontecer alguma coisa com o bem for se perder ou se deteriorar, o problema é do credor, tá bom? O problema é do credor. Vamos dizer que a Maria, naquele mesmo exemplo, a Janaína chegou, entregou a moto direitinha para o Marcos, aí o Marcos ligou a moto, estava dirigindo, e aí um ônibus avançou o sinal vermelho, bateu na moto dele, né, e destruiu a moto.
Mas Janaína tem alguma coisa a ver com isso? Não, ela já tinha entregado bem para o Marcos, né? Então, o Marcos vai sofrer a perda da moto. É claro que ele vai poder ajuizar uma ação de indenização face do ônibus, né? Da empresa de ônibus que causou ali os danos a ele, tá bom? Mas a Janaína, que era devedora naquela obrigação de entregar, né, a moto, não tem nada a ver com esse problema, beleza? Então, depois de entregado é muito fácil, tá? Depois de entregado, vocês vão aplicar a regra res perit domino, ou seja, a coisa perece ou se deteriora para o seu dono, tá bom? Tem exceções, tá? Evicção, vícios redibitórios, acredito que vocês tenham estudado isso em parte geral, né? Então, claro, se a pessoa entregou um bem com um vício oculto, né, que é o vício redibitório, aí é claro que o credor ele vai poder ter ali as atitudes dele por conta dessa entrega do bem viciado, tá bom? Vocês já estudaram. Não vou tratar disso aqui porque vai começar a gerar confusões, né? Vamos manter a nossa linha de raciocínio para que vocês saiam daqui feras nas obrigações de dar, beleza? Então, botei um exemplo aqui para vocês consolidarem o entendimento dessa possibilidade, tá? Então, Marcos celebra um contrato com brigandas de uma moto usada com Janaína devedora, Marcos credor, Marcos pagou R$ 5.000 por meio de Pix, Janaína então pega a moto para levá-la à casa do Marcos recebe a moto e, admirado e emocionado com a beleza do veículo, acaba por se descuidar, deixando a moto cair no chão, que resulta no amassado que custa R$ 500. É para consertar, né? Para consertar. O que acontece, pessoal? Janaína tem alguma coisa a ver com isso? Não. Res perit domino, houve deterioração do bem, perda parcial após a tradição, de modo que Marcos, que é o proprietário agora do bem, porque já houve a tradição, assume os prejuízos que a moto sofreu. Beleza? Antes de entrar em obrigação de dar coisa incerta e obrigação de restituir, vamos fechar essa aula, que foi um conteúdo muito denso que a gente deu nessa aula. Então, vamos encerrar essa aula e a gente, na próxima aula, dá início à obrigação de dar coisa incerta e à obrigação de restituir. Beleza? Curtiram a aula? Deixem sua curtida aqui, comentários. Um grande abraço e até a próxima.